maravilhosa! Sejam muito bem-vindos ao canal Português para Desesperados. Eu sou a professora Carol Mendonça e no vídeo de hoje eu vou te dar uma dica muito importante sobre o uso do acento grave da crase. Vamos nessa? É o seguinte, galera, em algumas situações você vai perceber que a mesma expressão ou a mesma construção lexical ali, né, a união das mesmas palavras vai produzir efeitos diferentes na sua frase, dependendo do que você quer dizer. Então, no caso do estudo do acento grave, não vale a pena a gente decorar expressões, guardar no coração algumas palavras. É necessário que a gente entenda em que contextos determinadas expressões vão levar ou não esse acento grave. Por exemplo, eu vou dizer para você, vou te lembrar uma regra aqui de crase, que é a seguinte: a locução adverbial que tem um núcleo feminino, que começa lá com a preposição a, vai ser craseada. O que significa isso? Se você tem duas ou mais palavras ali, sendo que uma delas é a preposição a, inicial, e o núcleo da outra é uma palavra feminina indicando juntas uma circunstância, tipo assim, circunstância de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, você vai obrigatoriamente usar o acento grave. Por exemplo, se eu disser assim, buscarei você à noite, eu buscarei você quando? À noite. Essa é uma locução adverbial de tempo. Essas palavras juntas denotam a circunstância de tempo. Tem a preposição a e o núcleo noite é uma palavra feminina. Então, obrigatoriamente, a gente vai colocar o acento grave aí em à noite, certo? Agora, isso não significa dizer que toda vez que aparece a mais noite você vai usar o acento. Quando você tem uma estrutura diferente, por exemplo, em que noite é o núcleo do sujeito, não vai ter o acento grave. Ó, a noite está belíssima. A noite está belíssima, que é o sujeito. A noite está, verbo de ligação, belíssimo, predicativo do sujeito. Nessa estrutura não teve marcação de tempo. Eu não estou combinando com você uma coisa à noite, eu estou falando da noite. Ela é o sujeito, né? Ela é o objeto da minha fofoca, eu tô falando dela. Isso configura o sujeito. Sujeito nunca começa com preposição. Você pode deixar esse comentário aqui? Sujeito nunca começa com preposição. Sujeito nunca começa com preposição. Então, se não tem preposição ali, eu sei que tem um artigo acompanhando noite, né? Que inclusive concorda a singular, noite singular. Se fosse noites, as noites. Se fosse dia, o dia. Então essa palavra variável eu sei que é um artigo e não tem preposição, porque esse termo é sujeito. Então eu não tenho o encontro de um a com outro a. Não tem por que colocar o acento grave aí, beleza? Vou te dar mais um exemplo, ó. A procura. Essa combinação de palavras pode constituir uma locução ou não. Então se eu disser assim, ó, a procura pelo curso da professora Carol Mendonça está enorme. A procura é o sujeito da minha frase. Não tem uma preposição aí, porque o sujeito nunca começa com preposição. Agora, se eu disser assim, ele está à procura de um curso bom. Ele está à procura, é o modo como ele está. Ele está como? Ele está assim, à procura. Quer dizer, nesse caso, eu tenho essas palavras juntas, constituindo uma locução adverbial, que tem preposição a e tem núcleo feminino, que é procura. Aí a preposição fica obrigatória, beleza? Não tem jeito, vai passar, comenta aqui se você entendeu, se ficou alguma dúvida, você comenta também, eu vou adorar te responder aqui nos comentários e ajudar um pouquinho mais. Então não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, dar aquela moral de cria aqui para sua prof, porque isso é muito importante. O link dos meus cursos está aqui na descrição desse vídeo e se tiver alguma questão, algum material, alguma dúvida sobre esse assunto ou sobre qualquer outro de língua portuguesa, não deixa de colocar aqui, que eu vou adorar ler, comentar e interagir com você, tá bom? Um beijo grande, não tem jeito, vai passar, fui!